Começando então mais uma terça-feira, que a gente possa ser reunido, se reunir com muita harmonia, com muita tranquilidade e todos com muita disposição para a gente ter uma reunião de paz, né? Que todos os nossos amigos espirituais nos envolvam, nos tragam muitas bênçãos, que nos harmonizem e que isso possa acontecer com todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, né? E também que essas bênçãos cheguem a todos que de alguma forma entrarem em sintonia conosco, tá bom? E esperando que todos estejam com a água aí do lado, a gente vai fazer uma oração para poder fazer a nossa abertura. Alexandre, você pode fazer? Deixa eu só mostrar aqui, olha. Vamos lá? Cada dia a gente está tendo mais presença, gente. Deixa eu colocar aqui a câmera para todo mundo. Olha. Aqui o pessoal no centro. Aqui, eu não posso deixar que a câmera caia. Pronto. Então, vamos lá, Alexandre. Vamos fazer a nossa oração. Então, boa noite a todos. Então, é um prazer estar aqui para a gente iniciar os trabalhos, então, dessa noite de hoje, da nossa reunião de estudo. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Pai amado, espiritualidade bendita, nós te agradecemos a oportunidade, esse momento de reunião fraterna, em que a gente vem buscar através da espiritualidade, consolo, entendimento, compreensão, acalento para nosso coração e propósito para nossa vida e caridade para poder dividir tudo isso com as pessoas que partilham do nosso caminho. Abençoa, Pai, nossas boas intenções, que a gente consiga ser instrumento do Teu amor onde quer que a gente esteja, que a gente leve a chama desse momento ao longo da nossa semana. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada, Alexandre. Então, a gente volta para cá. E Então, para a gente começar hoje, a gente sempre faz, né, os lembretes de toda reunião, que a casa segue aberta, sempre a partir das 19 horas. A gente segue com o nosso ritmo de toda primeira terça-feira do mês é o dia de estudos, a gente está lendo, comentando, é um dia muito bom, como a gente sempre reforça, em que todos, inclusive, podem participar, porque a gente vai lendo as questões do Livro dos Espíritos, vai comentando as respostas, vai trazendo outras, inclusive, possibilidades de conversa, né? Até é possível que apareçam outros assuntos, mas a gente sabe que está sempre sendo guiado, né? Nas segundas e nas quartas terças-feiras de cada mês, como hoje, por exemplo, que é a quarta terça-feira, é o dia do tratamento espiritual. Na terceira terça-feira, o dia do tratamento perispiritual. Então, hoje, a gente também aproveita para lembrar a nossa campanha para a diminuição do uso dos copinhos plásticos e também pelo uso da máscara, porque a gente precisa realmente continuar com os cuidados, né? E hoje, como na segunda terça-feira de cada mês, a gente tem o nosso tratamento espiritual, a tão falada e desejada desobsessão, né? E aí, por que a gente fala aqui em tratamento espiritual e a gente vai sempre abordar, sempre vai acabar trazendo essa, muitas vezes, tão temida
obsessão. Ainda faço uma brincadeira, claro, de uma forma muito respeitosa, mas será que a gente está obsediado pelo termo obsessão? Então, a ideia, na verdade, não é essa, né? A ideia realmente é a gente trazer aqui, de uma forma muito respeitosa, a possibilidade de a gente sempre aprender um pouquinho mais, tratar desse tema de um jeito muito claro, transparente, em que a gente vá aumentando a nossa consciência, que a gente vai adquirindo mais conhecimento. E como nós já dissemos também outras vezes, o conhecimento, ele vai desfazer, muitas vezes, as ideias emaranhadas que a gente possa ter. Então, se a gente for fazer uma analogia, é como se a gente pudesse entrar num quarto e esse quarto está totalmente escuro, mas se a gente acender uma velinha que seja pequena, ela já vai trazer a possibilidade de a gente não tropeçar mais nas coisas, já vai trazer uma pequena luz. E conforme a gente possa aumentar o tamanho dessa vela, a gente pode, claro, iluminar cada vez mais, né, os nossos quartos escuros, né, que todos nós temos. E aí a gente consegue se situar melhor nesse grande tabuleiro da vida, né? Como diz um palestrante espírita chamado André Trigueiro, ele usa muito essa expressão. Nós estamos situados no tabuleiro da vida, né? E então, assim, é essa a nossa ideia de a cada reunião a gente aprender um pouquinho mais, para que a gente possa realmente aumentar a nossa condição de um pouquinho menos ignorantes, ensombrecidos, né? Porque às vezes a gente se vê, né? Quantas vezes em situações de tristeza, ou às vezes de uma inquietação, e a gente às vezes vai pensando assim, nossa, mas será que tem alguém aqui comigo? Será que eu estou acompanhado por alguém que quer me fazer sofrer? Alguém a quem eu fiz mal? Alguém que quer me ver infeliz? Né? E a gente pode pensar que é muito possível que deve haver, sim. Porque sempre tem, né, em torno da gente, muita companhia. Que a gente nunca está só, né? No Livro dos Espíritos, lá no capítulo 9, tem o seguinte título, Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E esse capítulo traz as informações de que nós somos, sim, influenciados todo o tempo, as formas como essa influenciação pode ocorrer, a forma como os espíritos intervêm na nossa vida de encarnados. A gente também tem que a gente tem, né, a informação de que a gente normalmente vai se afinizando com todos esses espíritos, com as energias que nos rodeiam. E essa afinização vai se dando na exata medida de como a gente está emitindo vibrações. A gente sempre fala aqui, e nós também já aprendemos isso, que nós temos ao nosso redor um campo magnético. Nós emitimos energia, nós somos influenciados por energias, mas a gente também emite. E acontece que as energias vão se afinizar na medida em que a gente também estiver emitindo uma onda. Lembra, como eu já disse outras vezes, como as ondas de rádio, a estação de rádio está emitindo ondas, né? E aí os aparelhos somos nós, encarnados. Os aparelhos, eles vão emitir, entrar naquela frequência que a rádio emite a onda, e nessa sintonia a gente consegue identificar aquilo que está sendo transmitido. E assim ocorre durante todo o tempo na nossa vida, tá? E a gente vai ver que, muitas vezes, quando a gente pensa assim, ai, será que tem alguém do meu lado? Será que tem um ser? Aí a gente pode imaginar que, às vezes, não é só um, tá? Esse um, ele, na verdade, pode ser até uma chefia. E essa chefia vai ser a de um espírito bom, se a gente estiver emitindo energias boas. E não vai ser tão muito bom, depende também de como a gente esteja
vibrando, né? Se a gente estiver numa boa vibração. A gente precisa sempre lembrar que essas companhias que estão ao nosso redor, elas vão ser realmente agradáveis ou desagradáveis no nosso sentir, na medida do que a gente estiver emitindo, tá? Aí, então, se a gente estiver numa vibração de tristeza, com certeza haverá espíritos que vão se atrair. Olha, nossa, pessoa, olha, tipo assim, olha ali, ela tá triste, eu também tô. Como é bom a gente ficar perto de quem tá sentindo igual a gente, né? Então, aí, se junta, é mais fácil. E acaba, inclusive, potencializando isso. Aí o contrário também acontece. Se a gente está vibrando numa energia de alegria, de gratidão, poxa, aqueles que estão nessa vibração vão se sintonizar conosco, tá? Então, a gente, numa ideia em relação à obsessão, e que a gente aqui no centro já falou e vai continuar falando muitas vezes, a gente chama de os nossos amigos, nossos irmãos perdidos na ignorância. A falta do saber, a falta do conhecimento, né? E é esse o tratamento espiritual que é feito aqui. Os trabalhadores da casa, eles vão se colocar à disposição do plano espiritual para servir de intermediários, né? E a partir do momento em que os trabalhadores se colocam como intermediários por conta da densidade que nós encarnados ainda temos, o plano espiritual tem mais possibilidades de fazer o acesso, de tratar esses seres que se manifestam. Por isso a gente fala de tratamento espiritual. Não somos nós que fazemos o tratamento, mas nós nos colocamos aqui como instrumentos, como veículos, né? E aí o plano espiritual vai poder trabalhar. Ah, mas o plano espiritual não pode tudo? Eles não veem tudo? Eles não conseguem fazer tudo? Claro que conseguem. Porém, a nossa ajuda, a nossa densidade auxilia e muito, inclusive, na manifestação desses espíritos, porque eles, muitas vezes, não têm nem condições de identificar pela densidade que eles ainda estão, ainda que desencarnados, ainda estão tão densos, que eles não conseguem ouvir um espírito de uma vibração mais elevada, né? Vocês já ouviram falar que o cão ouve numa frequência tão alta que o nosso ouvido humano não consegue captar? Isso é que a gente fala sobre frequência, né? E de vibração. Espíritos numa vibração, numa frequência tão mais elevada, eles não conseguem, não é que eles não consigam, eles vão conseguir. Porém, é muito melhor para o espírito que está sendo auxiliado que ele próprio, ele não teria condição de ouvir. Então, a nossa densidade como encarnado é aproveitada para auxílio a esses amigos perdidos na ignorância. Assim que funciona, mais ou menos, tá? A gente coloca de uma forma mais simplificada, né? Então, como eu estava dizendo, como é que a gente faz? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu quero me livrar do obsessor. Então, uma resposta, se a gente pudesse dar, muito simplificada, né? Como é que a gente podia se livrar dessas sensações desagradáveis que vão se acoplando com aquilo que a gente também está vibrando? Aí vem a resposta que às vezes não é muito boa de se ouvir. A responsabilidade é nossa, né? É nossa de fazer esse esforço para poder mudar a emissão dessa vibração, né? Porque esses espíritos sofredores, esses nossos amigos, eles até sabem que eles podem mudar. Eles recebem muitas vezes um convite para poder se melhorar, para serem ajudados, oferta de auxílio. Mas muitas vezes também é mais fácil, é mais difícil mudar. A gente também, quantas vezes a gente sabe que tem alguma coisa que não é legal, mas aí a gente está acomodado e a gente permanece. E para os espíritos também. Eles muitas vezes recebem a proposta de auxílio. Aqui a gente vê isso. Quantos espíritos não se manifestam, né? Aí os dialogadores
com certeza, também auxiliados pelos nossos amigos espirituais, oferecem ajuda. E quantos recusam? Porque é mais cômodo ficar próximo daquele que está emitindo aquela vibração. É mais cômodo, é mais confortável. Deixa eu ficar, essa pessoa aí está cultivando todo o desespero dela, a tristeza dela, vou ficar por aqui. Aliás, ela está me devendo, aliás, ela me aprontou muito, eu quero mais é que ela sinta mesmo muita tristeza, então eu vou reforçar. Isso eu estou dizendo como se fosse um espírito, né, perdido na ignorância do que é o bem, do que é o amor que a gente pode cultivar, né? E agora, então, como é que a gente faz para mudar? A gente pode fazer alguma coisa nesse mundo, normalmente como encarnados, de uma forma mais prática, né? A gente está aqui, a gente tem mais densidade, a gente pode sair, a gente pode procurar um amigo para ajudar, a gente pode assistir um filme, a gente pode tomar um cafezinho, a gente pode vir no centro espírita, né? E os espíritos, não, eles estão todos como fosse assim, num emaranhado de pensamentos, tá? Por quê? Porque eles vivem nas vibrações do próprio pensamento, inclusive navegam nas vibrações dos pensamentos das pessoas com quem conviveram. As pessoas que convivem com alguém, esse alguém já passou por plano espiritual, e essa pessoa, se foi uma pessoa que, por exemplo, que me trouxe coisas boas, eu vou pensar nela com amor, com gratidão. Vocês acham que ela não vai sentir? Com certeza ela vai sentir o que eu sinto, porque ela vai sentir a vibração do meu pensamento. E o contrário também, se eventualmente eu vou pensar numa pessoa e aí aquela pessoa, nossa, ou porque ela me fez alguma coisa, ou porque ela fez alguma coisa ruim para alguém de quem eu gosto, eu não vou pensar nessa pessoa com uma vibração muito positiva. E você acha que esse espírito não vai sentir? Vai sentir muito, né? Então, sei que a gente, falando assim, é muito mais fácil, né? Falar do que fazer, com certeza. Mas o que eu quero dizer, e isso eu digo para mim mesmo, é que, assim, é possível. A gente precisa se empenhar, né? Esse empenho, essa determinação, não desistir, é importantíssimo que a gente cultive dentro da gente. Porque tudo que a gente pensa, a gente sente. E quando a gente sente, a gente começa a ter muitas ideias. E quando a gente começa a ter muitas ideias, a gente pode ter ideias para realizar algumas ações, né? Ou seja, a gente pode colocar em prática as ideias que nos vêm na sequência do pensamento. E é quando a gente coloca em prática os nossos pensamentos, é que a gente realmente pode ter a condição de mudar. E qual é a melhor forma de mudar com relação a alguma ação? É quando a gente faz alguma ação no bem. Porque é assim que a gente vai entrar numa outra frequência, numa outra sintonia, não é? Então, se a gente, sei lá, pudesse, gostaria, eu também, uma receitinha de bolo com passo a passo, com uma receita, com umas dosagens bem legais de o que faz assim, faz colar, faz assim, faz assar, e põe para assar, e o bolo está pronto. Não é bem assim que funciona, né? Mas talvez a gente possa, assim, ter um certo roteiro, porque a gente já, felizmente, já recebeu muita informação, muito auxílio, né? Aí a gente pode ter algumas diretrizes, algum roteiro para a gente poder, unindo, claro, determinação, vontade, perseverança, para a gente conseguir fazer algum tipo de mudança em nós. Porque é quando a gente muda em nós que a gente também consegue, de alguma forma, reverberar essa mudança ao nosso redor, né? Então, acho que uma dessas diretrizes, a primeira coisa que seria, que a gente sempre sabe, é com relação à oração. A gente sabe que a oração é extremamente importante, né? E a oração, ela pode trazer para a gente conforto,
consolo, força, fortalecer a nossa resistência. A oração, como eu já disse aqui em algumas outras vezes, a gente, até uma vez já escrevi um poema sobre isso, eu falo assim, a gente precisa tirar um pouquinho a infantilidade da oração pedido, simplesmente. Mas a gente pode, sim, conversar, né, com os nossos amigos espirituais, em última análise com Deus, com qualquer energia que a gente possa entender que seja superior, que a gente sabe que existe. E a gente vai, não precisa nem de fórmula, não precisa de palavra, é alguma coisa que a gente vai acessar no nosso coração e expor. E nesse momento que a gente acessa no nosso coração, é isso que reverbera, é isso que vai fazendo uma diferença na psicosfera que a gente tem ao nosso redor e que a gente emana sempre, né? E qual seria a ação que viria depois da oração, né? Qual que seria a melhor ação a se tomar? Bom, a gente sabe que a prece, ela faz uma modificação na energia. Então, é com certeza que a gente, quando pensa, como eu disse, quando a gente pensa, a gente sente e a gente vai tendo ideias. E que, com certeza, só podem vir ideias amorosas se a nossa oração está criando esse clima benfazejo, né? Então, essas ações, elas vão nos trazer a possibilidade de exercer efetivamente algo em prol da nossa mudança, tá? E qual é a melhor ação? A melhor ação é a ação amorosa, né? Em relação ao próximo. A gente, de última análise, a gente sabe que tudo que a gente faz em relação a nós, de alguma forma, afeta o outro, afeta o nosso semelhante. Porque lembra, o maior mandamento que Jesus nos trouxe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Então, a gente vai amar a Deus, vai amar a si mesmo e ao próximo, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá no capítulo 15, se não me engano, 15, fala sobre fora da caridade não há salvação. E conforme a gente vai aprendendo, caridade vai muito além, né, de uma distribuição, de uma oferta de algo material. Na verdade, inclusive, a palavra caridade, ela é sinônimo da palavra amor, né? Há muitas já versões trazendo que nas palavras de Paulo, quando ele faz naquela epístola que ele diz, sem amor eu nada seria, sem caridade, né? Só que a gente precisa entender esse amor no sentido amplo, no sentido amor, no sentido de doação, tá? Isso é o que é o importante para que a gente consiga efetivamente fazer alguma mudança em nós, né? Agir com caridade é uma forma muito ampla para a gente se modificar de alguma forma. Mas também a gente já tem muitas orientações e literatura, como a gente é afortunado, né? Com muitas fórmulas, vamos dizer assim, e a gente pode seguir, né? Eu separei no livro Vinha de Luz, olha que interessante, que aliás eu achei até o título simpaticíssimo para o nosso momento. Olha, é o livro Vinha de Luz, e o título da lição é Política Divina. E aí, Emmanuel começa dizendo assim: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto ao coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora,
E aqui ele segue dizendo mais alguma coisa, mas eu não vou ler a lição inteira, depois a gente vai colocar no grupo. Mas olha só o roteiro que a gente tem. A gente não queria roteiro para mudar? Olha só. Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Aí vem uma série de diretrizes, eu pensei algumas. Olha só. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Ora pela paz dos que te ferem. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? E ele encerra assim. Não te esqueças das recomendações traçadas nos códigos da vida eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. E, para completar, como se já não fosse fantástico, mas de qualquer forma, tem um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala: fora da caridade não há salvação, diz assim, olha a instrução. Aliás, é um texto de Paulo, o apóstolo. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Ou seja, é necessário a ação, é necessário agir. Porque quando a gente age para o bem, no bem, a gente se transforma para o bem. E quer melhor forma de a gente afastar algum amigo perdido na ignorância? Porque se a gente está transformado, não vai haver mais afinização. E aí, eles vão se afastar. Então, acho que é um ótimo jeito da gente arrumar uma forma de que eles vão acabar se desvencilhando, eles não vão querer mais ficar. Eu vou ficar com uma pessoa que está nessa ação toda. A vibe é outra, né? Então, essa é a ideia que eu trouxe hoje. E lembrando também de uma frase que Emmanuel disse através da psicografia do Chico Xavier, essa frase é bem conhecida, que ele diz assim: o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em todo lugar, em toda parte. É isso que ele falou. Ou seja, a minha mãe tinha uma frase que era assim: a gente nunca perde de praticar o bem. A gente não perde, a gente só ganha, né? A gente perde companhia daqueles que não vão se afinizar com a nossa mudança. O que, aliás, é bem interessante para a nossa ideia, né? Então, é isso. A ideia era falar um pouquinho que essa tão temida obsessão e a nossa tão desejada desobsessão, no final das contas, é a nossa responsabilidade. Mas a gente precisa agir, né? A gente precisa fazer algum tipo de modificação também, né? E
a gente também lembrar que a gente tem que ter sempre como norte os ensinamentos de Jesus, que é isso, é o que nos norteia, o que nos traz a luz. E Jesus veio aqui para nos ensinar pelo exemplo. E cabe a nós seguirmos, né? E ele disse, inclusive, ninguém vem ao Pai senão a mim. Portanto, é seguindo no caminho de Jesus, buscando aquilo que ele nos ensinou, para que a gente consiga se modificar um pouco, para que a gente consiga trazer o bem para o nosso espírito, para a gente conseguir crescer no bem, com certeza, tá? Então, eu vou repetir o que mencionei na terça passada, até trouxe anotado aqui. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Então, essa era a ideia para hoje. E aí eu encerro a apresentação desse pequeno estudo, sempre com essa ideia de que Jesus seja sempre nosso norte, nosso guia. Viu? Então, gostaria de saber se alguém quer fazer a nossa oração para a gente invocar os nossos amigos espirituais para a frutificação da nossa água. Alguém saberia fazer encerramento? Nicolau, você faz para nós? Deixa eu virar a câmera para você. Senhor amado, nós vos agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos. E vos pedimos, Senhor, que vossa luz toque todos os corações aqui presentes. Que aquele irmão, que aquela irmã que tem sido alimentado pelo rancor, pela vingança, pelo ódio, que ele possa mudar de alimento. Que todos nós possamos colaborar para essa mudança, escolhendo também o alimento que vamos fornecer a todos, fornecer a Ele também. Que esse alimento seja, Pai, o alimento da nossa ação, da nossa reação no bem. Que esse vosso amor, Senhor, seja traduzido em todo pensamento em prol do auxílio a todos que necessitam. Que possamos lembrar que em volta de nós, nosso lar, nosso trabalho, a nossa vizinhança, há sempre uma oportunidade para uma palavra bendita, para um pensamento de amor, para um gesto de ânimo. Que essa seja, Senhor, a nossa bandeira. E que assim possamos, ajudando e ser ajudado, sendo ajudados, caminharmos rumo a Ti, Pai amado. Ilumina, Senhor, toda essa equipe espiritual que tanto nos tem ajudado e todos os corações que se ligam a essa casa de amor. Que o manto de amor da nossa Mãe Maria cada vez nos traga simplesmente mais amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse encontro. E agora, quem quiser liberar o próprio som, fica à vontade, é só colocar. Isso, pode abrir o som, beleza? Ah, hoje vai dar, Isabela, valeu. Que a gente faça a nossa despedida, nossa boa noite em conjunto. Oi, Celina, olha só o Joaquim ali. Oi, Kézia, tudo bom? Muito bom encontrar todo mundo, viu? Que a nossa semana seja de paz. Lembrando que essa água ela vai sendo completada durante a semana para vários usos e que ela nos auxilie na nossa jornada. Mais uma semana, tá bom? Que todos recebam um grande beijo. Até a próxima terça-feira, gente. Um beijo para todos. Beijo. Tchau. Tchau.